O Corinthians não fez um bom jogo. Depois de 19 dias oficialmente sem partidas, né? Teve um amistoso contra o Londrina, mas não entra na conta dos jogos oficiais. O Corinthians, que foi eliminado de maneira precoce no Campeonato Paulista, se esperava muito mais desse Corinthians do Antônio Oliveira contra o adversário mais frágil do grupo do Timão na Copa Sul-Americana. O Corinthians sai na frente, mas não fez assim aquele jogo. E o Racing do Uruguai conseguiu um empate, teve gol anulado, enfim. Racing do Uruguai 1, Corinthians também 1. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Que atuação decepcionante desse Corinthians do Antônio Oliveira, hein, Piperno? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, Bruno, Mauro, a nossa audiência. Olha, se o jogo do Corinthians de ontem tivesse sido um filme, ele certamente teria sido escrito por um roteirista de cinema de horror. Porque o jogo foi uma coisa ridícula, lamentável, especialmente no primeiro tempo. Então você tocou num ponto importante. O Corinthians treinou por 19 dias. O Antônio Oliveira chega com o campeonato em andamento, o time até esboça lá uma reação e tal, melhorou um pouquinho em relação ao começo do ano, mas aí também vem o outro lado. Quer dizer, ele tinha que melhorar, ia melhorar de qualquer jeito em relação ao começo do ano, porque quanto mais perto do início do ano você está, mais início de pré-temporada é. Isso é uma coisa óbvia também. E o time do Corinthians, todo mundo sabe que não é bom. É um time que foi... O elenco anterior foi 13º no último brasileiro e esse, até prova em contrário, não sei se é melhor do que o de 2023. O Corinthians fez um primeiro tempo ridículo. Jogo equilibrado contra um time fraquíssimo. E nesse enredo de show de horrores, é mais ou menos um Juventus da Moca, um São Caetano, com todo respeito à Portuguesa, jogando numa imensidão feito o Morumbi e o Maracanã. Quer dizer, um time que não tem torcida vai jogar no maior estado do país. Então tinha um pingadinho de gente assistindo o jogo. Se você for num bom jogo dos torneios de várzea aqui em São Paulo, vai ter mais gente assistindo o time da várzea do que ontem. É um negócio assustador o que os caras conseguiram fazer. Bom, então nem essa desculpa de que jogamos em campo inimigo e tal, o Corinthians tinha. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, aquele negócio de ter o Yuri Alberto jogando ao lado do Pedro Raul. Acho que vale em algumas situações de jogo, mas não para ser regra, até porque com os dois juntos o time não tem jogadas laterais e também não tem velocidade para contra-ataque. São dois jogadores de definição e nenhum deles é um grande velocista. Agora, de um lado o Fagner não está bem e do outro lado, convenhamos, Hugo ou o Poçante Bidu. Aí fica muito difícil. O Garro era o único que se salvava em meio àquela mediocridade. Aí vem o segundo tempo, tem o Romero, então o Corinthians já ganha alguma jogada pelo lado, então, né, faz 1-0. Fala, agora vai, né? Taticamente um pouco melhor, tem 1-0 e o outro time é ridiculamente fraco. E não é que o Corinthians consegue tomar 2 gols desse time. Um anulado por um pouquinho e o outro acabou valendo. E o mais sensacional é que na coletiva, o auxiliar do Corinthians, né, o Antônio Oliveira não podia assinar como técnico, por conta da licença dele que está chegando ainda e tal. E falaram, não, trocamos a zaga para ganhar estatura, colocou o Kaká. Resultado, o gol em cima do Kaká por baixo. Então, assim, é um Corinthians ridículo na defesa, sem inspiração no meio, a não ser o Garro, que aliás apanhou muito, e por conta disso, um Corinthians que criou muito pouco na frente. Então, assim, é um Corinthians que você tem que arrumar tudo. E o mais preocupante, repito, contra um time padrão Série B, Série C de Campeonato Brasileiro. Então, é óbvio que sim, a gente espera que o Corinthians melhore, mas se você olhar aquilo de ontem como um prenúncio do que o Corinthians pode fazer, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro, é muito preocupante. Então, aquela esperança de que o Corinthians tinha melhorado, que ganhou, inclusive, lá do São Bernardo fora e tal, né? Aquilo foi por água abaixo ontem. Ou então, só se a gente considerar que foi um jogo acidental e que o Corinthians tem alguma tremedeira quando ele joga contra time verde e branco em competições aqui na América do Sul. Pode ser isso também, um fator psicológico. Porque, olha, ontem foi uma coisa frustrante. Vou representar o Vanderlei aqui, ó. Já que o Vanderlei hoje não tá na bancada, vou representar o Vanderlei com as palminhas, então, depois desse seu comentário. Um time que
o Corinthians enfrentou, tinha mais torcedor do Corinthians no estádio do que torcedor desse Racing do Uruguai lá no Centenário, né? O time tem tradição em competição Libertadores, Sul-Americana, esse Racing do Uruguai aí. O Mauro conhece bem o Corinthians aqui. Você for lá para Montevidéu e pega o Ibope lá do Uruguai. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver quantos torcedores o Racing do Uruguai tem. Vai ter namorada, mãe, pai de jogador? Não tem. Quer dizer, é a mesma coisa que você garimpar torcedor do Juventus da Moca aqui em São Paulo. Agora, precisa tomar cuidado, que o Palmeiras em 2016 foi jogar Libertadores, estreou contra esse Racing e empatou. Quando o Palmeiras empatou, empatamos fora. Mas empatou fora contra um time ridículo, aí faltou um pontinho para classificar depois e o Palmeiras foi eliminado da fase de grupos, coisa que raramente acontece. O Corinthians cedeu um empate, teve um gol anulado do Racing do Uruguai e no primeiro tempo ainda teve uma bola na trave. Então não foi aquele jogo que você fala assim, nossa, o Corinthians dominou a partida e sei lá, por um acidente levou o gol de empate. Não, o Corinthians fez um jogo, digamos assim, até equilibrado, né? Com esse Racing do Uruguai. A gente esperava muito mais, Bruno Prado. Muito boa tarde para você, a sua análise desse empate do Corinthians na estreia da Copa Sul-Americana. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi muito ruim mesmo. O jogo foi horroroso. E aí não é o que o Racing surpreendeu, que é um time melhor. Não, é ruim também o time do Racing. E o Corinthians fez um jogo horroroso mesmo. O jogo foi equilibrado, não teve um momento assim de predomínio do Corinthians em relação ao time uruguaio. Foi um jogo bem fraco e um empate justo. E o Corinthians esteve até mais perto da derrota. Mas tem uma coisa acho que chama atenção, né? É a busca sempre por um salvador, é muita empolgação por pouca coisa e é muita tristeza também por pouca coisa. Isso é uma coisa que sempre foi meio assim no futebol. O futebol envolve paixão, mas acho que nos últimos anos isso está piorando. Porque, assim, o Corinthians, ele pode jogar um pouco melhor do que jogou. Claro que sim, foi muito ruim a atuação ontem. Mas por causa de meia dúzia de jogos com o Antônio Oliveira no Campeonato Paulista, quando o time já estava numa situação muito difícil, assim, criou-se uma expectativa de que não, agora tudo muda. Saiu o Mano, veio outro técnico, agora tudo muda. E aí eu não estou nem defendendo o trabalho do Mano, que acho que não foi bom mesmo. Mas tá na cara que não é uma questão só de tira esse e põe aquele. Porque daqui a alguns meses vão achar que tem que tirar o Antônio Oliveira, aí que vai trazer outro e não vai mudar muita coisa. Não é uma questão do treinador. E como eu disse, eu não estou defendendo o trabalho do Mano, que nem acho que foi bom. Mas parecia, não, se tirar o Mano vai ser a solução de todos os problemas. Aí chegou um cara novo, recebeu alguns reforços, aí às vezes acontece disso, de ter uma mudança mais emocional da troca, assim, então o time dá uma embaladinha por alguns poucos jogos, mas logo volta para sua realidade. E a realidade do Corinthians nos últimos anos, ela é muito ruim. O Corinthians fazer uma retrospectiva bem rapidinha, assim. Os anos de 18, 19 e 20 foram anos medíocres do Corinthians. Ele foi campeão brasileiro em 17. Depois, 18, 19 e 20 foram anos bem ruins. Bom. 21, lá no meio de 21, e 21 estava sendo também um ano ruim. Lá no meio de 21, o Corinthians faz 4 contratações de jogadores importantes. E aí, não vou nem discutir a parte financeira, se podia fazer ou não, mas trouxe o Roger Guedes, o Renato Augusto, o William e o Juliano. Contratou numa emergência, fazendo um campeonato bem ruim. Contratou 4 caras, bons jogadores, todos bons jogadores. Alguns jogaram um pouco, deram mais certo, outros não. Mas o time melhorou. E aí ele consegue fazer um campeonato digno em 21, que é terminar em 5º lugar, foi isso. 22, ainda com essa base, ele faz um 4º lugar. E até chegar às quartas da Libertadores, chegar a uma final de Copa do Brasil. Mas em 23, parece que assim, esgotou esse elenco que conseguiu até ser competitivo em 21 e 22, comparando com 18, 19 e 20, mas eram jogadores mais veteranos. E o que não era mais velho era o Roger Guedes, que era o artilheiro do time, que o Corinthians, pela sua situação financeira muito ruim nos últimos anos, perdeu do dia para a noite, assim, sem conseguir ter o menor poder de negociação. Perdeu seu artilheiro entre os 2 jogos da semifinal de uma Copa do Brasil contra o São Paulo. O cara foi embora. Então, o Corinthians tem essa fragilidade financeira. Em certo momento, com jogadores mais veteranos, que são bons jogadores, ele conseguiu ser competitivo, mas aí os caras também envelhecem, já não eram garotos quando chegaram. Aí 23 parece que foi o limite ali desses jogadores. O Fábio Santos se aposentou, o Renato teve muitos problemas, o Juliano não se acertou, lá atrás o William também já tinha saído.
E o Gil foi embora, e o Gil está até bem no Santos. Então chegou-se a um limite. Então em 23 não conseguiu competir. E em 24 apareceram os mesmos problemas. Aquele time, o Corinthians decidiu encerrar aquele elenco lá, a base foi mudada e não tem grana para fazer um time muito melhor, porque é um problema financeiro que vem de muito tempo. A grande questão do Corinthians nos últimos anos não é o técnico. Você pode até pontualmente achar, esse técnico não é muito bom, pode vir outro, esse jogador não é muito bom, sempre acham o culpado da vez. Agora a culpa é tudo do Cássio, que você vê em rede social, parece que o Cássio é o grande problema do Corinthians. Você pode até questionar, esse não tá bem, esse técnico, mas o ponto central, o Corinthians, devido a péssimas gestões nos últimos anos, não tem hoje capacidade de montar um time mais competitivo. Então, o Corinthians vai ter muitos momentos medíocres assim. Pode, como o ano é longo e o futebol não é tão certinho, pode em algum momento dar uma embaladinha, fazer uma sequência boa aqui, outra ali, mas no geral não vai conseguir manter. E ontem foi um jogo ruim, como eu até falei ontem no Canelada. Assim, se você criou uma expectativa enorme para o Corinthians por causa de meia dúzia de jogos do Paulista, você vai se enganar, porque eu não digo que vá ser rebaixado, pode até ser, eu acho que vai brigar, a princípio vai brigar por isso aí, que foi o que brigou ano passado. Mas, como eu falei ontem, eu até usei essa expressão, o teto não é muito alto. Assim, você pode fazer uma campanha de 10º lugar de brasileiro, ok, mata-mata, às vezes você chega mais longe. Ano passado chegou na semifinal, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Mas se você for esperar muita coisa, assim, você vai se frustrar, e é meio óbvio, assim, tá meio na cara. É só acompanhar os últimos anos, hein? E o detalhe, no dia 6 de abril do ano passado, o Corinthians, no mesmo estádio Centenário, enfrentou o Liverpool do Uruguai pela Libertadores e ganhou por 3-0, 2 gols de Roger Guedes, que citou aqui o Bruno Prado. Agora, um ano depois, o Corinthians está na Copa Sul-Americana e empata com o Racing do Uruguai. Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan, Mauro. Criaram uma agenda positiva, o Corinthians saiu do Paulistão de maneira precoce, agora vai ter mais tempo para treinar, para descansar. Agora o Antônio Oliveira vai preparar o time do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. E parece que foram 19 dias que não houve, assim, aquela evolução, que a gente não vê evolução no futebol do Corinthians. Foram 19 dias jogados no lixo, né? Essa é a verdade, porque a gente não vê evolução alguma nesse time do Corinthians. Mauro César, boa tarde. Boa tarde. No ano passado, o Corinthians jogou a Libertadores, né? Caiu no grupo do Liverpool do Uruguai. Liverpool campeão uruguai, está de novo na competição, né? O time que revelou o De La Cruz já há alguns anos. Agora jogou contra o Racing na Sul-Americana. O Racing do Uruguai ainda é mais modesto do que o Liverpool nesse momento, né? Então, o que se vê assim são times pequenos do Uruguai, times periféricos do futebol uruguaio, porque você tem ali, obviamente, o Peñarol e o Nacional são os dois protagonistas, mas se você pega um Danúbio, você pega um Defensor, são times que ficam ali logo abaixo, com pouca torcida, mas que jogam competições internacionais. Quando você pega Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Racing, você está falando de times de um terceiro escalão, talvez, da primeira divisão do futebol do Uruguai. Cara, não dá para o Corinthians chegar lá e ter tanta dificuldade. E quase perder o jogo para o Racing do Uruguai. É realmente constrangedor até. Numa situação, como o Piperno destacou, né, eles levam a partida para o estádio Centenário, porque o estádio deles não tem condição de receber o jogo, um estádio muito grande, a torcida é pequena. Você tem mais torcida do Corinthians do que do... Tem. Se joga no campinho deles ali, você deve ter a comunidade que vai lá torcer e tal, o pessoal da região, time meio de bairro ali. Mas vai jogar no Centenário, não tem ninguém. Então, assim, é uma condição favorável. Você está jogando praticamente sem público, com torcedores apoiando, gramado ok, tudo certo. E é um sofrimento danado. Quer dizer, mostra que, de fato, esse período de paralisação, de eliminação precoce do Paulista, como, digamos, possibilidade de uma nova pré-temporada ou intertemporada, chamem como preferirem, não deu nenhum resultado, porque foi de fato sofrível até o desempenho do time. O resultado acabou sendo, digamos assim, ferimentos leves, podia ser pior, né? Porque o gol impedido ali foi um pouquinho de nada, mas um pouco de gol valeria. Aí ia perder para o Racing do Uruguai. Não dá, cara, não dá. Realmente bem delicado, bem complicado. E a gente sempre vai voltar ao começo do ano. Acabou a farra e coisas do gênero. Acabou a farra. Que farra que acabou? Consegue ser pior do que o ano passado. E com várias contratações. Muitas contratações. Não tem agenda positiva que sustente isso aí.
Flávio Prado, muito boa tarde para você. Flávio, o Corinthians estreou na Copa Sul-Americana com esse empate com sabor amargo, né? Quase, basicamente, pelo que foi o jogo, pelo adversário que o Corinthians teve aí na noite de ontem, até para considerar que foi um empate com sabor de derrota, né? Para o Racing do Uruguai. Flávio Prado, muito boa tarde. Boa tarde. E é bom lembrar que só passa um, né? Na Sul-Americana, e o Corinthians precisaria ser esse um, mas esse empate no Uruguai complica bastante a coisa. Foi uma coisa feia no todo, né? Aquele espetáculo já foi citado. Eu não sou nenhum fã de... Não muda nada, o negócio de torcida gritando, berrando, já falei isso várias vezes. Mas aquela coisa assim, vazia, né? Podia pôr uns bonecos, pelo menos, né? Que nem fizeram na pandemia e tal. Coisa feia, coisa esquisita, um baita estádio daquele. Tive recentemente no Estádio Centenário, estão dando uma ajeitada. A expectativa é que a Copa de 30 seja a abertura lá, né? 1 ou 2 jogos eles vão fazer lá, a expectativa é essa. Porque é o centenário da Copa do Mundo e começou lá, por isso é Estádio Centenário. E, na verdade, por cada 100 anos da Constituição foi quando eles conseguiram fazer a Copa do Mundo e agora 100 anos da Copa. Seria justo que fizesse lá. E aí você olha aquilo lá, você fala, nossa, né, coisa... Parecia jogo treino, né? Só faltava os caras estar de colete. E o nível foi de jogo treino mesmo. Se tivesse de colete, acho que seria mais coerente com aquilo que se apresentou. E o Corinthians não vai longe, né? Não dá, né? É bom o Corinthians ficar numa coisa só, cuidar do Campeonato Brasileiro para evitar maiores problemas. Você tem dificuldade para um só, é melhor não ficar em muita coisa. Não, sabe, há males que vêm para bem. É melhor ficar quietinho só no Campeonato Brasileiro, tal, porque, né? Para enroscar não é tão difícil assim, não. Preocupa pro Campeonato Brasileiro, Flávio? Você acha o Corinthians, até o Bruno disse, né, meio de tabela, para baixo? Será que esse é o pensamento? Pelo que a gente vem acompanhando? Preocupa quem? Não, preocupa o torcedor corintiano. Pro torcedor do Corinthians, não. Pode ser, eu ficaria preocupado se eu torcesse pro Corinthians. Eu acho que vou me divertir bastante. Agora, é um time para meio tabela para baixo mesmo, sim. Sem dúvida que é. Eu perguntei pro Vampeta ontem e ele falou, aqui em São Paulo, Palmeiras muito sólido, São Paulo, querendo ou não, tem um time competitivo, mais competitivo que esse Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil. Aí ele falou Bragantino também. Hoje o Bragantino tem um elenco melhor do que o do Corinthians e tal, mais consistente. Mais estrutura, né? Aí ele pegou Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Aí ele só citou o Vasco, né, como pau a pau. Nível Corinthians, é verdade. Aí ele falou, Bahia, Grupo City. E ele foi citando. Fortaleza. Grêmio, Internacional. Que não, a coisa é complicada, sim. Fortaleza. Então, aí a coisa pode ser complicada pro Corinthians. O Corinthians é melhor do que esses times, ele até falou ontem no programa. Então, aí, pode preocupa ficar, mesmo. Pode. De repente acontece coisas no futebol, né? Mas realmente, até a ideia lá do Antônio Oliveira, o Romero mais centralizado, o Yuri mais pro lado e tal. Não foi todo o tempo que jogou assim, mas... né? Tô vendo grande perspectiva para isso, não. A coisa tá meio complicada. E o trunfo do Corinthians com o Vitor Pereira, com o Silvinho, enfim, com alguns técnicos que passaram recentemente, era o fator casa, né? E o Corinthians, no último Campeonato Brasileiro, só venceu 6 jogos em casa. Então, o aproveitamento em Itaquera caiu muito, né? Porque sempre foi uma fortaleza do Corinthians. Sempre foi uma fortaleza do Corinthians. Jogar em casa, conquistar os pontos em casa, né? Então, mas é a história, Pedro. Se o time é fraco, não adianta a torcida, não resolve nada. O time bom, a torcida ajuda. O time ruim, a torcida enche o saco. Ela pega no pé, até pior. E o time piorou. A verdade é que o time piorou. O time caiu de produção. Aquilo que o Bruno estava falando. Jogadores envelheceram, jogadores começaram a não render mais, perdeu algumas peças cruciais, como, por exemplo, o Roger Guedes, que embora seja um jogador mais ou menos, ele estava funcionando muito bem no Corinthians. Então você vai perdendo as suas peças-chave. Você não tem dinheiro para repor? Aí fica difícil, né? Tinha o Moscardo, que eles tiveram que vender e no fim não tá nem lá e ainda se machucou. Então você começa, quando aparece alguma coisa, você já tem que... Murilo, rapidinho. Murilo, exatamente, o que aparece você tem que vender. E tem que vender mesmo. Aí não é culpa nem do pessoal que tá aí. Tem que vender porque o Corinthians tá devendo para todo mundo. Então, meu amigo, é duro, né? Não tem jeito, é complicado, é rezar. São Jorge vai ter que ajudar bastante dessa vez. E para ser justo com o nosso amigo Fábio Piperno, que disse no começo do ano aqui, você falou, e deu o que falar na época, né? Polêmica. Você falou, o Corinthians vai ser café com leite no Campeonato Brasileiro. Você lembra dessa sua... Que dúvida, essa sua declaração, que deu o que falar? Mas eu acho que o Bruno foi até generoso, dizendo que o Corinthians briga pelo 10º lugar, talvez. No máximo. No máximo. É o teto, né? É o teto. Pois é.
Eu acho que o teto do Corinthians está mais embaixo. Eu acho que, veja, na construção dos objetivos do Corinthians não tem pé direito, aquela coisa toda. O Corinthians tem um teto baixinho, né? O Corinthians é uma edificação assim, mais modesta. Você sabe que a gente estava falando aqui, Bruno, antes de começar o programa do Binu e tal, o Criciúma, que jogou a final do Campeonato Catarinense domingo, tem como lateral esquerdo reserva o Trauco. O Trauco o Trauco seria titular no Corinthians, brigando com o Hugo e o Binu. Tá no banco lá no Criciúma. Então, veja, olha como chegou, a que ponto chegou o elenco do Corinthians. Quando ele volta pro intervalo com o Binu, vocês lembram do primeiro lance do Binu no jogo? O Binu recebe a bola e vai tentar driblar no campo de defesa. Aí ele perde a bola, o cara já arma um contra-ataque, sai uma confusão danada. Eu falei, esse é o elenco do Corinthians, e não é, assim, deboche. Mas é o que tem, é tudo muito modesto. Veja, o Corinthians que discutiu muito na virada do ano, né? Enfim, a saída do Gil, tem torcedor do Corinthians que reclama até hoje. O Gil teve um 2023 muito irregular, fez alguns bons jogos mais na parte final do ano, mas durante a maior parte do tempo não foi bem. Mas veja, o Corinthians vai lá e traz o Kaká. Bom, aí também é difícil, né? Por mais que o torcedor tenha boa vontade e tal, você convenceu o corintiano de que, puxa vida, não tem mais lugar para o Gil, mas tem lugar para o Kaká. O padrão do elenco do Corinthians, de fato, ele vai piorar. O Fagner é mais uma vez titular, e é óbvio que é um jogador cada vez mais velho, vai entregando cada vez menos, e não é culpa dele, é a lei da vida. Agora, sobre essa questão assim de saída, jogador com o mercado, e no Corinthians são poucos, eu não me surpreenderia, por exemplo, se no meio do ano aparecer alguma proposta para o Garro. É um jogador jovem, um jogador que você vê que tem bom nível. E se jogar num time melhor que o Corinthians, eu acho que ele vai poder apresentar bem mais. Ontem, inclusive, apoiou bastante. Eu acho preocupante, porque o Flávio e o Bruno falaram de vários times aqui do eixo, Rio, São Paulo, Minas, mais Fortaleza. Cruzeiro e Galo também, a gente talvez os dois gaúchos e tal. Paranaense. Cuiabá terminou na frente do Corinthians. Então, você começou a olhar e falar, puxa vida, né? quem é pior que o... 4 anos. Mas você começou a olhar e falar, quem de fato é pior que esse Corinthians hoje? Porque o Campeonato Paulista ruim, isso é o mais preocupante, isso que acende de fato a luz amarela. Esse Campeonato Paulista ruim, ele está muito longe de ter sido a exceção do que foi o Corinthians nos últimos anos. É um Corinthians que já fez um Paulista ruim ano passado, um brasileiro pífio, jogou mal as outras competições. E aqui na Sul-Americana mesmo, ontem o Argentino Júnior ganhou fora. Que foi um time que derrotou o Corinthians 2 vezes no ano passado pela Copa Libertadores. Ora, já na primeira rodada o Corinthians tem essa desvantagem dentro do próprio grupo com o seu concorrente em tese mais difícil. Quer dizer, o Corinthians pegou uma baba, empatou, o Argentino foi no Paraguai e ganhou, cumpriu lá o dever dele. E estava 3-0. Então, até pensando em Sul-Americana, esse empate de ontem foi desastroso. O Hugo, eu lembro dele daquele aquele golaço que ele fez contra o São Paulo. E aí hoje, antes do programa, a gente estava conversando, né? E o Corinthians contratou o Hugo, que marcou um golaço contra o São Paulo. E o São Paulo contratou também, uma vez, o Rai Ramos, porque o Rai Ramos marcou gol contra o Corinthians, né? Porque fora esses dois lances, eu não lembro, assim, sabe? De outros grandes momentos do Hugo no último campeonato. Foi que contratou um jogador porque ele fez um gol e subiu num trator? O Corinthians, o Escudeiro do Argentino Júnior fez um gol contra o Palmeiras, tinha um tratorzinho ali. Belo motivo, né? O cara fez um gol e subiu no trator. Deu certo. Acho que foi aquele jogo que o Luxemburgo comentou pela televisão, né? Não foi? Esse Palmeiras e... Foi esse confronto. Aí, o jogo da Argentina, o Luxemburgo estava comentando o jogo. Olha uma coisa dessa. O cara subiu no trator, fez o gol. É brincadeira, né? Não é só que deve ir pra caramba, pô. Fez o gol num time que estava sem técnico. Aí o Corinthians vai contratar. Subiu no trator. E essas contratações, assim, e principalmente quando está mercado aberto, né, fica uma loucura por contratação.
jornalista, rede social. O Mauro fala muito disso, né? Essa coisa. Tem o jornalista do mercado, tem a rede. É uma loucura. Aí você acaba contratando. Trabalha os 12 meses. Consegue trabalhar o ano inteiro. Janela que nunca fecha. É impressionante. Não, e é legal, tá aqueles que lançam uma loucura o dia inteiro aquilo lá, repercute. Aí depois no dia seguinte ele desmente tudo. Mais um dia. Você ganha 2 dias de trabalho. Um você cria, no outro você desmente. O duro de ficar contratando é que você contrata jogadores, assim, com respeito aos profissionais. O Bidu mesmo, o Corinthians no início do ano tentou emprestar. Aí não deu, não teve acesso. O cara tá lá. E mesmo que empreste, o Raí Ramos, que foi citado aqui do São Paulo, ele ainda é do São Paulo. O Raí Ramos está emprestado pro Ceará. Anos, né? Já assina coisa assim. Sabe quem ainda tem contrato com o São Paulo? O Orejuela. Colombiano, agora acho que é o time da Colômbia. Ele já foi emprestado umas 3 vezes pelo São Paulo. E tá lá, e tem contrato ainda. E você tem que. O Bidu Corinthians mesmo empresta daqui a pouco. Mas ele volta de novo, aí você tem que emprestar de novo. Então essa coisa de sair contratando, tem que contratar, você acaba contratando jogadores que o cara exige um contrato ali de 3, 4 anos, você assina e vai ficar com o jogador. Esse frenesi é tamanho que agora. No dia 1º de abril, o Pedro Vieira, um jornalista de Portugal, ele escreve muito sobre o Porto, sobre o Flamengo. Ele mandou no 1º de abril que o Neymar estava chegando no Flamengo. Um frenesi, eu recebi mensagem até de um colega da imprensa da Argentina perguntando se era verdade, que ele começou a ver aquilo pipocar em vários lugares. Eu, não, isso é uma bobagem qualquer, nem sabia de qual é a origem. Depois eu vi, até mandei mensagem para ele aí, pô, o pessoal tá acreditando muito. Eu falei, pô, os caras estão levando a sério. E era um negócio tão tapafúrdio, como se fosse, contratou o Neymar assim, ó, como quem vai ali na esquina e compra, sei lá, uma garrafa d'água. Não é assim. Tem gente que tem 1º de abril todo dia, né? Isso é impressionante, porque a vontade de acreditar nessas coisas é tamanha que as pessoas... Aí já tinham os influencers lá comentando, repercutindo, como vai ser. Cara, mas que pode isso? Assim, no mínimo você desconfia. Isso não pode ser sério. Do nada, assim, do nada. O jogador, assim, o Neymar, do nada, ele larga e vai para um outro clube. Não tem cabimento. Aí ele, não, gente, foi só o 1º de abril. Mas é isso, essa loucura toda. E isso faz com que os dirigentes fracos... ou, sei lá, com que interesse, né, sei lá, contratem a rodo. Contrata. Depois vê como é que fica. Aí fica uma folha de pagamento enorme, salários muitas vezes que os jogadores não têm gabarito para isso, então você não consegue emprestar porque o cara ganha muito. Como é que você vai? Vou emprestar, quero o João da Silva, me traz. Quanto ele ganha? Isso tudo não posso pagar, ele não vale isso. Mas o contrato dele é esse. Aí o clube ou paga parte do salário, então o jogador fica no come e dorme. É patético isso aí. Gestão. O nome disso é gestão. #gestão.